Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá. Obrigado por se inscreverem. Acho que a gente já esperou uns 10 minutinhos, aí o pessoal vai entrando, a gente vai começando. A oficina está sendo gravada, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem algum problema, vocês nos avisem, que aí a gente para. Bom, a gente resolveu fazer essa oficina porque a gente entende que a epidemiologia ela tem um papel muito importante, fundamental na atenção primária. Então, a gente quis trazer o uso, né, da epidemiologia como uma ferramenta de trabalho da saúde da família, dos profissionais que estão na atenção primária, na rede, e também, né, trazendo também um lado de pesquisa, né? Porque os dados epidemiológicos também são fonte fundamental para a pesquisa, porque sem esses dados da atenção primária a gente não consegue fazer pesquisa na atenção básica. E aí a gente trouxe a doutora Adriana, que é médica de família, ela é epidemiologista, ela já deu aula na UFTM, deu aula na Uniub e hoje dá aula na nossa faculdade Uniara, em Araraquara, interior de São Paulo. Nós somos da Liga Universitária de Medicina de Família e Comunidade aqui da Faculdade de Araraquara e espero que vocês tenham uma boa oficina, um bom aproveitamento. A gente vai enviar um formulário, se vocês quiserem enviar perguntas, ou também no final, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, e vocês se inscrevam no chat, tá bom? Muito obrigado e fiquem com a doutora Adriana. Muito obrigado aí pela apresentação ao Vitor. Vocês estão me ouvindo? Doutora, seu microfone está fechado, acho. Ativei. Tá ativado, tô ouvindo. Estão ouvindo? Tá sem som. Vitor, tá eles ouvindo? estão Então, beleza. ouvindo. Acho que é o meu. Então ativa aí. Então, boa noite para todos, bem-vindos aqui. Tá, como o Vitor falou, eu sou médica de família e comunidade desde 2014. Tá, eu estava ouvindo lá a doutora Denise falar, né? Eu sou formada na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu, em 86. E eu sempre gostei dessa parte também de clínica, mas quando eu me formei, eu, eu não sabia da existência da residência, tá? Que na época era medicina geral e comunitária. Enfim, eu acabei fazendo saúde pública, né, nessa parte de medicina preventiva, me dedicando à epidemiologia, e o meu encontro aqui com a medicina de família, na verdade, se deu pela residência. Quando eu estava lá na Universidade de Uberaba, em 2008, tá? Que eu fui convidada para ser uma das preceptoras da residência, como a Denise falou no início, éramos poucos médicos de família, né? Então, eu mesmo, não sendo médica de família, coloquei isso para supervisora, mas eu fui convidada. E aí que eu me apaixonei pela medicina de família. Falei, é isso que eu quero fazer. Então, daí, a partir de 2009, eu deixei de ser docente de epidemiologia, com mestrado em epidemiologia, e comecei a trabalhar numa equipe de saúde da família. Então, o meu residente, que no início eu era a preceptora dele, ele passou a me preceptorar, né? E depois, em 2014, eu me titulei. Tá? Araraquara está aberto, né? Convida todo mundo, que hoje em dia eu sou preceptora aqui da residência de Medicina de Família e Comunidade da Universidade de Araraquara, em parceria com a prefeitura, que eu recomendo a todos, tá? Tenho aprendido a cada dia, é uma excelente residência, tá? Bom, gente, eu vou colocar aqui a apresentação, tá? Aí vocês me ajudem, tá? Que a gente vai começar a falar um pouquinho dessa mistura das duas coisas que eu faço, né? Que durante muito tempo eu trabalhei com epidemiologia, agora eu trabalho dia a dia 40 horas numa equipe de saúde da família, numa área de extrema vulnerabilidade aqui em Araraquara, e eu trouxe esse conhecimento aí da epidemiologia. Então vamos lá, tá? Vocês me ajudem aqui. Só um momentinho. Vocês precisam me ajudar. A apresentação está aparecendo? Não, doutora. Ainda não? Peraí, é que eu preciso dar o compartilhar aqui, tá?
Eu tenho usado o Meet, mas eu ainda... Faz parte. Isso, Bom, pus aqui para compartilhar, agora vamos lá, apresentação. Isso, agora vamos lá por apresentação. Perfeito. Só um momentinho, só um momentinho. Aí, estão vendo? Está compartilhando a minha tela? Tá. Então tá, vamos lá. De vez em quando eu vou interromper, tá? Porque fica só olhando a tela, né? Mas se tiver alguma pergunta aí, eu estou ouvindo vocês, né? Pode me interromper a qualquer momento que a gente conversa. Então vamos lá, tá, gente? Como eu já estava falando e dando continuidade, a minha ideia é juntar, tá, as duas coisas que eu fiz de prática profissional na minha vida, que é a epidemiologia. Eu trabalhei durante muitos anos, eu nunca me afastei da clínica, tá? Eu também dei aula de epidemiologia, a teoria epidemiológica, assim, durante quase 10 anos, né, na faculdade, mas eu sempre gostei de prática, de atendimento, tanto que o meu mestrado é com a epidemiologia da tuberculose, que foram os pacientes que eu atendi durante muito tempo. Eu nunca deixei de atender tuberculose e hanseníase, hoje em dia atendo tudo, tá? E quero agradecer desde já o convite aí da Liga Universitária de Medicina de Família e Comunidade aqui de Araraquara, a ALASF, tá? Pelo convite aqui da gente falar um pouquinho da experiência. Então vamos lá, resumindo, para que a gente poderia usar, né, a epidemiologia, esses conhecimentos que vocês aqui, eu sei que tem muita gente que ainda está na graduação, pelo que vi também residentes, pelo que vi também algumas pessoas que também não são da medicina, mas em outras áreas afins que lidam com epidemiologia. Mas o que eu diria de mais importante são 3 enfoques, né, que a epidemiologia colabora muito, tá, quando a gente vai trabalhar numa equipe de saúde da família. Primeiro, é compreender quais são os determinantes daquele ambiente geográfico, social e familiar, tá? Traz para os seus pacientes e como isso afeta a relação saúde-doença. Epidemiologia traz lá o conceito, né, de saúde-doença, e hoje em dia o conceito que a gente mais trabalha é o da determinação social, né, do processo saúde-doença, e conhecer o território, tá? Conhecer as opções, né, de serviços da parte social do território, conhecer as famílias dos seus pacientes, ajuda muito a você conhecer, né, você entender, tá, o adoecimento dessas pessoas. Aliás, uma crítica construtiva que eu faço hoje em dia aos profissionais da saúde da família, né, é que muitos, que nem eu, né, não passam por uma residência médica, muitos fazem a prática no dia a dia e depois acabam se titulando. Também fiz esse caminho, mas a maioria das vezes faz falta esse outro lado que eu estou falando aqui para vocês da epidemiologia, que é entender que não é só o perfil assistencialista, tá? Que fazer medicina de família e comunidade não é só atender ao paciente que te procura. Inclusive, a gente tem discutido algumas críticas construtivas a esse modelo de acesso avançado, porque ele é um modelo em cima da doença, em cima da assistência, tá? E a epidemiologia está aqui para fazer você enxergar que se você não sair do consultório, né, ir lá conhecer a família, ir lá conhecer o seu território, tá, e entender quem é a sua população, as suas pessoas mais vulneráveis, em geral, quem busca o serviço, a gente sempre fala, são sempre os mesmos. Existe uma pouca rotatividade na demanda, depois de alguns anos que você está trabalhando. Então, e daí se você não tivesse outro olhar, que para mim é o olhar epidemiológico, você acaba, às vezes, deixando de atender quem mais precisa, tá? Então, essa é uma crítica construtiva que eu faço a quem faz esse trajeto de sair para atender numa equipe de saúde de família, fazer assistência, tá? E depois se titular. Nenhum problema, mas não esquecer, tá? Que fazer medicina de família e comunidade não é só assistencialismo, tá? E o que, vamos dizer assim, o que os gestores mais te cobram é assistência. Sem dúvida, é o curativo, é a assistência. Só que se você não refletir sobre o território que você está trabalhando, sobre os determinantes do processo de saúde e doença daquela população que você atende, você nunca vai mudar, né, esse processo de saúde e doença.
você vai, como a gente fala, quanto mais doença você atender, mais doença você vai acabar atendendo. Então, se você quer realmente modificar as causas de morte, as causas de adoecimento, você tem que ter esse olhar lá para a comunidade. E isso a epidemiologia te traz, tá? Então, acho que isso que o Vitor já falou é importantíssimo, para além da pesquisa que você pode fazer, tá? Conhecendo melhor a população, tem a questão de você ampliar o teu olhar. Tá? Claro que a assistência é importante. Na minha prática, dizer para vocês, dos 10 períodos, né, que eu estou na unidade de saúde 40 horas, eu praticamente faço assistência em 80% da minha prática diária é assistência individual, vamos dizer assim, ou coletiva, porque muitas vezes atendemos famílias, e apenas 20%. Tá? Um período eu uso para educação permanente da minha equipe e o meu próprio aprimoramento, tá? E eventualmente um outro período que a gente usa para estar discutindo uma pesquisa, tá? Mas assim, a pressão do gestor para você fazer assistência é muito grande, tá? Então, uma contribuição que a epidemiologia traz é essa, tá? É você ampliar o teu olhar, tá? E conhecer o seu território, o ambiente geográfico, o ambiente social, tá? É o que a gente fala, é o território vivo, não é aquele território espaço geográfico, mas aquele território ocupado por pessoas que têm uma história de vida, que têm um componente social e como se dá as relações familiares. Outra contribuição muito importante da epidemiologia, mas essa eu diria que na prática do dia a dia dos médicos de família a gente faz cada vez mais, é a utilização, tá, da epidemiologia clínica que a gente fala, tá, e que hoje em dia muito se fala em medicina baseada em evidências, que são que usa a medicina baseada em evidências, usa muito dessas ferramentas da epidemiologia clínica, que é você saber utilizar de uma forma correta um instrumento de diagnóstico, quer seja um exame de sangue, quer seja um score de saúde mental, tá? E saber escolher dentre os diversos tratamentos, dentre as diversas formas de prevenção, qual que é a mais adequada. Hoje em dia, então, né, eu estava ouvindo lá a palestra de abertura, se falando de Covid, né, cada vez mais esse assunto tem vindo à tona. Esse assunto, até eu diria que tem sido bastante fortalecido na prática dos médicos de família, pelo menos assim, nos locais onde desenvolvemos residência médica. E é importante também, de novo falando, o médico que vai para a prática, nenhum problema, e para a prática existe titular, mas muitas vezes ele fica carente de fazer essa avaliação. Então, e daí? Saiu um teste diagnóstico novo, tá? É melhor do que eu tenho? Devo utilizar o novo? O representante do laboratório diz que o remédio que saiu é uma maravilha. É mesmo? Tá? Onde é que eu busco evidência, né, da medicina baseada, de que realmente esse tratamento novo é melhor do que o padrão que a gente tem? E um terceiro ponto, que também é do dia a dia, né, e agora também com Covid tem se falado muito, é a vigilância em saúde, tá? A importância do conhecimento e da aplicação da vigilância em saúde, mas não só em doenças infecciosas. Quando a gente fala de vigilância em saúde, se lembra logo de Covid, de dengue, tá? Mas não é isso. Na verdade, depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses 3 componentes, né? Mas a vigilância em saúde também é um método, tá? De você acompanhar, tá? Todas as doenças e não só doenças. A vigilância em saúde também é um método para você monitorar, tá? Por exemplo, a violência no seu território, para você monitorar a gravidez na adolescência, tá? A vigilância em saúde parte desse princípio, de você estar monitorando dados, produzindo informações com esses dados que você colheu, para você programar intervenções, que aí realmente você muda uma realidade, tá? À medida que você está acompanhando e você está privilegiando realmente mudar a realidade de quem mais precisa. Continuando, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho mais dessa questão de diagnóstico de saúde, tá? Da ferramenta epidemiologia para você conhecer o território que você vai estar trabalhando, o território e as pessoas que habitam esse território. Como a gente sempre fala, né? Você precisa saber onde você está pisando para você definir para onde você vai. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para você escolher um caminho que realmente faça a diferença para a população que você vai trabalhar, primeiro você tem que conhecer aonde você está.
Tá? E aí a importância de buscar dados e produzir informações pertinentes e necessárias àquele território, e caracterizar a população que você vai trabalhar e os problemas de saúde e doença. Isso aí fica muito fácil para acadêmicos aqui, né, quem está na graduação e no comecinho da epidemiologia, eu também trabalhei em universidades, né, em que quando a gente iniciava a epidemiologia, a integração lá comunitária, outros nomes que davam, o primeiro passo era esse: vamos conhecer um território, né, vamos fazer um diagnóstico de saúde, e que é muito fácil quando você inicia o trabalho numa equipe de saúde da família. O primeiro trabalho de uma equipe nova, tá, é esse, bater de casa em casa, tá, fazer o cadastro das pessoas que moram lá, observar essas casas, observar esse território, mapear, fazer lá o mapa vivo daquele território para conhecer. Só que muitas vezes, como a Denise comentou, os médicos são os profissionais que mais rodam nessas equipes. E daí? Daí que o médico que fez o diagnóstico daquele território fica um tempo e depois vai embora. E aí chega o novo médico, chega lá com a agenda já entupida de assistência, tá? Então, se esse médico não souber da importância de conhecer esse território, muitas vezes ele não vai conhecer. Muitas vezes ele só vai sair dali da unidade para fazer ali sua meia dúzia de visitinhas domiciliares, se é que sai, né? E nessas visitas, às vezes, dá uma olhadinha no território. Então, é muito importante ela verificar as assimetrias socioeconômicas que tem na área de abrangência, tá? Para reconhecer as desigualdades. Embora nós queremos tratar todos como iguais, né? O conceito de equidade é que, assim, nós temos que tratar desigual os desiguais, tá? Porque as pessoas não são iguais. Então, dar mais a quem precisa mais. Tá? Se você trabalha naquele modelo de assistência, um modelo até com uma crítica construtiva a esse modelo de acesso avançado, ele privilegia quem está chegando no serviço de saúde. Então, se você não criar, às vezes, uma agenda protegida, justamente para você ir atrás daquelas famílias mais vulneráveis, daquelas pessoas com problemas crônicos que você sabe que se não vierem até o serviço tem que ir até elas, você vai acabar não conseguindo mudar essa realidade. Você, às vezes, não vai nem reconhecer quem são os seus desiguais. Você vai falar, não, eu dou igualdade para todo mundo que chega é atendido igualmente. Então, mas esse olhar não muda a realidade. É preciso um outro olhar, tá? De realmente perceber os desiguais, tá? E privilegiar, tá? Um espaço para você tentar mudar essa realidade. Isso aí tem tudo a ver com o item aí de criar uma relação de corresponsabilidade entre o serviço de saúde e essa população adstrita, tá? E também serve muito, né, esses dados para você planejar os serviços e não reproduzir esse modelo centrado em demanda aguda. Posso dizer para vocês, eu estou desde 2014 aí na prática, né, já são alguns anos de prática, a maioria em Uberaba, eu estou aqui em Araraquara desde abril do ano passado, mas de novo vou enfatizar, se o médico de família e comunidade, tá, não fincar o pé, vamos dizer assim, de que ele quer conhecer o território, que ele deve buscar informação e ele tem que trabalhar além do consultório, ele não faz isso. A demanda do dia a dia é grande, tá? E é muito fácil o médico entrar pelo lado de fazer assistência individual, que é muito importante. O médico de família e comunidade deve ser, sim, um clínico diferenciado, com um olhar bastante atento para o método clínico centrado na pessoa, com uma habilidade muito importante clínica, de comunicação, tá? De exame físico, mas, tá? Não é só isso. Tá? Então, também é muito importante conhecer e planejar. Então, se eu sei que naquele território eu tenho famílias, ou eu tenho microáreas, aonde o problema é mais importante com relação à gravidez na adolescência, vamos planejar grupos de trabalho que vão trabalhar com essas adolescentes, vão fazer educação em saúde, porque, de novo, o trabalho do médico e da equipe não é só fazer consulta médica individual. É trabalho do médico também, junto com a equipe, fazer educação em saúde, tá? Sugerir novos métodos, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo prático que fica mais fácil a gente falar do que a gente trabalha, né? Lá no
Parque das Hortênsias, aqui em Araraquara, eu já vou mostrar uma fotinho lá de onde eu trabalho, tá? A gente é uma área bastante vulnerável, com problemas sociais importantes, com um nível de renda baixo, e daí? E daí que gravidez na adolescência, tá? Uso de drogas, são problemas grandes. Então, nós estamos, apesar da dificuldade de conseguir informação, nós estamos agora tentando implementar um pouco mais o uso de métodos contraceptivos. Inclusive, agora a residência está possibilitando ampliar a inserção de DIU lá na unidade. Depois da manhã, na sexta-feira, a gente já conseguiu ampliar, tá, o acesso ao DIU, e eu com as minhas 2 residentes lá, a Denise e a Marcela, que me ajudam demais, nós vamos começar a ampliar, porque embora eu não tenha dados, vou falar um pouquinho para vocês da dificuldade de conseguir números, conseguir informação não é muito fácil, embora o acesso seja público, na hora que a gente quer a informação, às vezes a gente não encontra, tá? Mas a gente pode fazer diagnóstico de outras formas, tá? Então a gente está fazendo planejamento, olha, no tempo que eu estou lá e que as residentes, a gente já percebeu que esse é um grande problema, tá? Então, vamos planejar. Diga. Desculpe interromper, é que acho que os slides não estão passando, tá no inicial ainda. Ah, é? Então, deixa eu voltar aqui. Tá no primeiro, que é o uso da epidemiologia. Tá no primeiro escrito oficina. Eu vou interromper o compartilhamento, tá? E eu vou compartilhar de novo, tá? Só um momento. Então, interrompi o compartilhamento. Isso. Agora eu vou apresentar e compartilhar. Aqui. Aqui, só um momentinho, apresentar agora. A tela inteira. Compartilhar. Voltei agora, vocês vão me dizer se agora tá na outra tela. Isso, agora tá, usos da epidemiologia na prática do MFC. Tá, agora eu já vou passar para o próximo, que o que eu estava falando é esse aqui. Isso, passou, doutora. Passou. Agora acho que vai. Então, tá. Eu até não vou ampliar a tela, vou deixar assim, nesse tamanho menor, para não dar problema de não passar, tá? Tudo bem, obrigada. Imagina, podem interromper. Então, esse aqui eu já comentei, tá? É tudo que eu estava falando, de procurar informação, tá? E planejar, tá? E aí, eu já comecei a falar, mas passou o próximo? Agora já está no próximo, conhecimento do território e da comunidade. Passou, tudo certo. Passou, doutor. Então tá, qualquer coisa vocês me interrompam. Então, só dando continuidade, então, onde é que a gente vai obter informações sobre um território, tá? A gente pode até procurar isso antes de começar no serviço. Quando eu prestei o concurso aqui, eu sabia que eu vinha trabalhar em Araraquara, eu já fiz isso, tá? Já escolhi a minha equipe, né? Na verdade, para mim, tanto faz, né? Eles me puseram numa equipe bastante vulnerável, eu acho bom, né? Gosto de desafios, mas eu fui buscar informação já existente sobre o território. Aonde? IBGE. IBGE dá informação de censo, recenseamento, tamanho da população, distribuição por faixa etária, por sexo. Só um detalhe, o IBGE dá informação, gente, por município. Na hora que você quer informação por bairros, às vezes você precisa recorrer à Secretaria Municipal de Saúde ou ao próprio escritório local do IBGE para conseguir essa informação por bairro. O SIM é o Sistema de Informações de Mortalidade, tá? Que é as declarações de óbito, que são todas digitadas, né, e elas estão disponíveis no SIM. Então, é muito importante você conhecer do que a sua população morre, tá? O SINASC, que é o Sistema de Informação dos Nascidos Vivos. O SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, tá? O CISAB, que é o Sistema de Informações da Atenção Básica, tá? Que ele é alimentado pelo ESUS, tá? Bom, mas e daí? Daí que todos esses sistemas aqui, tá? Você consegue informações por estado, pelo Brasil e por município. Quando você quer informações por bairros, você acaba tendo que solicitar isso para o município, para a Secretaria Municipal de Saúde, a não ser o ESUS. O que é o ESUS? O ESUS é o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde.
tá? Que tem sido recomendado para usar no Brasil inteiro. O município não é obrigado a usar o prontuário eletrônico do ESUS, mas se ele usar outro prontuário eletrônico, ele tem que exportar os dados para que os dados fiquem todos unificados no ESUS, tá? O problema, gente, é que assim, estou trabalhando com o ESUS já tem uns 2, 3 anos, eu gosto muito de prontuário eletrônico, no sentido de, vamos dizer, ampliar o acesso à informação. Imagina você atender um paciente aqui em Araraquara e eu ter a história dele lá de Barreiras, em Pernambuco. A minha população que eu atendo lá no Hortências, ela vem muito de Pernambuco, principalmente dessa cidade de Barreiras. Então, mas essa realidade ainda não chegou, gente. Infelizmente, o ESUS ainda está inicial e a gente ainda não consegue tirar dele informações, às vezes, da história anterior. Até muitas vezes por culpa do médico. Tá? Porque tem muitos médicos que ainda não utilizam prontuário eletrônico. Eu sei da crítica à questão ética, no sentido de sigilo da informação, tá? Mas à medida que você sabe que ele é um sistema, que ele tem todo, na hora que você acessa ele tem senhas, ele é protegido, tá? Então, eu acho que assim, o benefício que ele daria de você conhecer o percurso clínico desse paciente é perdido muitas vezes quando o profissional não é só médico, o ESUS é para todos os profissionais da equipe. E para todos os serviços de atenção primária, não só a equipe de saúde da família. Ele também é previsto para ambulatórios de especialidades, tá? Mas é uma realidade futura, eu diria. Eu estou tentando trabalhar com o ESUS, vou falar do Hortências, onde eu estou. Eu comecei lá em abril e eu comecei a usar o prontuário eletrônico do ESUS em novembro, porque Araraquara não usava o prontuário eletrônico do ESUS. Araraquara usava um outro prontuário eletrônico, que era comprado, o FAA, que é a Ficha de Atendimento Ambulatorial. Bom, mas e daí? Quando eu cheguei, não estava usando nenhum prontuário eletrônico, era o prontuário escrito no papel, tá? E aí a gente começou a usar o ESUS em novembro. Me ajudou, eu comecei a tirar informações do meu território, do cadastro dos agentes, dos meus atendimentos, até junho. Junho teve uma mudança de versão, né? Então, até o meu próprio atendimento, lá das minhas consultas, que eu conseguia olhar quantos eu consulto, qual é a causa, qual é a faixa etária, quantos são cadastrados, se perdeu. Houve uma mudança de versão e agora eu só tenho dados a partir de junho. Tá? Então, a gente tem que driblar essas dificuldades. Tá? E daí, Adriana, o que você faz quando você não tem dados? Que é uma realidade muito comum no Brasil. Tá, só um detalhe sobre o prontuário eletrônico, é que assim, eu também confio desconfiando, eu ainda imprimo todos os atendimentos. Eu uso o prontuário eletrônico, eu digito lá, tá, no prontuário eletrônico, mas ao final do atendimento, eu imprimo, assino e carimbo cada consulta, para ficar documentado. Então, na hora que eu perdi, né, as minhas consultas de maio para trás, eu tenho o prontuário físico, que as consultas estão lá, tá? E também outra questão importante de imprimir, documentar e assinar, é que a gente ainda não tem no SUS a assinatura eletrônica, tá? Até nesse ponto o Covid está ajudando um pouco, né? Porque ele trouxe um maior empurrão aí em desenvolver melhor a prontuário eletrônico com assinatura eletrônica. Bom, mas e daí? Só para dizer que tem um jeito de driblar. Tá? Quando a gente não consegue informações prontas, dados secundários, o que é muito comum, a gente pode fazer diagnóstico com pesquisa, tá? E que o Vitor falou, que o conhecimento do território é uma área bem importante para você fazer pesquisa simples, tá? Com coleta de informações sobre essa população, de idade, de faixa etária, tá? Existem pesquisas mais rápidas, inquéritos epidemiológicos, tipo essa estimativa rápida. O que é a estimativa rápida? Bem resumido, ao invés de você ir no território, casa por casa, que nem um agente vai documentar, você faz questionários padronizados com informantes-chave. É um método reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, onde você conversa com a comunidade, tá? E você elege, né, ou melhor, você procura os informantes chaves daquela população.
os líderes comunitários, os representantes de associação de moradores, os moradores mais antigos, tá? Existe até, se algum dia alguém quiser fazer, busca na internet estimativa rápida. Já tem um modelo pronto de questionário do que você vai perguntar para essas pessoas, tá? Basicamente, quais são os problemas mais importantes, né? Do bairro, né? E por que que aquilo é um problema. Diagnóstico de demanda também é fácil. Se você... quando a gente tem prontuário eletrônico, diagnóstico de demanda é bem fácil. O que é isso, diagnóstico de demanda? O que você atendeu, a demanda que você atende, qual que é a idade da população que você está atendendo, o sexo, quais os principais motivos da consulta, tá? Quais os exames que você está pedindo, quantos você está encaminhando. Quando você não tem prontuário eletrônico, tá? Você pode fazer também com pesquisa, com inquérito epidemiológico, e aí também tem projetos já prontos, tipo assim, você não precisa colher a informação de um ano inteiro, você pode colher um mês a cada estação do ano, a recomendação para diagnóstico de demanda. Então, você pega informação um mês no verão, um mês no inverno, um mês na primavera, e depois você analisa, tá? Com isso, você vai fazer o quê? Construir indicadores de saúde para o território e para a microárea, tá? O que é construir indicadores? Que faixa etária você está atendendo mais? Você atende mais criança? Você atende mais adulto? Você atende mais homem? Atende mais mulher? Tá? Em que áreas você está encaminhando mais? Que você é menos resolutivo? Isso pode servir até para a sua própria prática, tá? E aí você vai fazer exatamente o que o outro item falou, analisar e monitorar periodicamente esses indicadores. Tá? Por quê, gente? Porque se a gente não faz isso, tá? A gente vira mero tocador de serviço, né? E assim, de novo vou dizer, eu que estou lá na prática e trabalho muito, né? O meu território é grande, eu não consigo dizer para vocês qual é o tamanho do meu território, porque da última vez que a gente estava trabalhando muito com o ESUS e cadastrando todas as pessoas, estava com 3.800 pessoas, mas deu um apagão, né? Em junho, agora eu estou com 2.300 cadastrados. Mas cada dia o agente comunitário vem dizer, doutora, aquela família que eu digitei 8 pessoas, só tem uma, vou ter que digitar as outras 7 de novo. Então, eu ainda não sei dizer até para vocês exatamente o tamanho da minha população, mas vou juntar de novo as informações do ESUS para poder trabalhar, tá? Outra forma de trabalhar com mortalidade, nascidos vivos, é que o município, gente, é o gestor dessa informação de mortalidade, as declarações de óbito todas ficam no gestor municipal, na Secretaria Municipal de Saúde, tá? E assim como dos nascidos vivos. Então é possível que o gestor descentralize de tempos em tempos, por exemplo, a cada 6 meses, o gestor manda uma planilha que seja no papel, informando ao território quantos nasceram, quantos morreram do quê? Ah, Adriana, você está lá, você não sabe? Sei. Claro que diariamente o agente comunitário me informa, mas se a gente não coloca no papel, a gente põe numa planilha, não é, documenta esses dados, a gente perde essa informação. E é muito importante a gente analisar e monitorar, tá? Colocar que seja numa planilhazinha do Excel e tirar um tempo que seja a cada semestre, a cada ano, analisar. Minha população está morrendo do que mesmo? Tá? E os nascidos vivos estão tendo quantas consultas no pré-natal? Estão nascendo com peso adequado? Estão nascendo mais por que tipo de parto? Será que eu vou trabalhar mais com parto normal? Claro que não depende só do médico de família, mas vamos dizer assim, é preciso ter um olhar atento para você trabalhar essa informação. Como eu falei para vocês, né? Não sei se apareceu aí, eu peguei aqui uma fotozinha, né, do Google mesmo, né? Lá do meu território. Tá? A ESF, a equipe de saúde da família minha, chama Jardim das Hortênsias, mas o nome do bairro mesmo registrado é Parque das Hortênsias, mas tudo bem, é Hortênsias, tá? Dr. José Negro Neto. É uma área bem na periferia de Araraquara, cuja população, vamos dizer que é ao redor de 4.000 habitantes, tá? E que é uma área bastante vulnerável, tá? Com presença de uso de droga, de tráfico de droga bem importante, tá? É do ladinho do aeroporto,
aqui de Araraquara, tá? E com problemas sociais graves, de moradias precárias, tá? Abastecimento de água e esgoto até que não. Aqui no estado de São Paulo, a gente é bem privilegiado com isso. Mas a gente tem um sério problema de falta de emprego, tá? Ou de subemprego, tá? E de, principalmente com a questão de droga. Tem uma creche, tem uma escola, tá? Por que eu estou falando isso? Isso também é diagnóstico. Antes de eu chegar lá no Hortências, eu já procurei saber como é que era o meu território. A outra coisa muito importante da estimativa rápida, gente, dessa entrevista aí com moradores antigos, é também saber a história do bairro. Tá? Acho que é muito importante, assim como médico de família, não é? Lá na assistência, você fica muito curioso, ao menos eu fico, em conhecer a história de vida de cada paciente. Isso estreita o laço, isso é muito legal, você saber quem é o seu João, onde ele veio. Eu sei que a maior parte da minha população, muitos lá do Hortências, vem de Barreiras, em Pernambuco, porque eu olho o local de nascimento, eu pergunto, muitos vieram trabalhar aqui na Cutrale, né, apanhar laranja, né, e muitos trabalham na construção civil. É muito legal você conhecer a história do bairro que você está trabalhando, do local que você está trabalhando. Então, o Hortências, ele começou como um terreno, tá, que foi doado, né, na verdade foi comprado pela prefeitura para ser feito um loteamento de baixa renda. E no início, né, as minhas agentes comunitárias, que são moradores do bairro, me contaram que eram casas de lona, porque as pessoas começaram a comprar o terreno, né, a prestações a perder de vista, e como elas ainda não tinham dinheiro para construir a moradia, elas construíam barraquinhos de lona. Então, a origem do meu bairro lá é barraco de lona. Tá? Depois de uns 2, 3 anos, a prefeitura criou um financiamento para que a população construísse as suas moradias, também financiando isso a perder de vista. Tá? Mas é legal a gente conhecer desde quando existe. O Parque das Hortênsias foi criado mais ou menos na década de 80. Tá? Depois teve outras ampliações, mas até hoje ele é um bairro com moradias com terrenos vendidos à prestação, muita gente ainda paga, né, esses terrenos, e financiamento da construção. Tá? Que mais com relação ao conhecimento do território? Bom, isso aqui eu já falei lá, do Hortências, 3.500 a 4.000 habitantes, os dados do IBGE do bairro eu não consegui obter. Tá? Ah, Adriana, você podia ir no IBGE de Araraquara? Podia, mas é que no dia a dia, às vezes, não dá tempo, né, da gente sair da unidade. O tempo que eu tenho para sair da unidade sábado e domingo, o IBGE está fechado, né, para me passar essa informação, tá? E o ESUS, que é o sistema que mais me ajuda, porque o agente comunitário preenche a ficha de cadastro daquela casa, daquelas pessoas no ESUS, o técnico de enfermagem digita no ESUS as vacinas que ele faz, as injeções que ele aplica, as pressões que ele mede, o médico e a enfermeira também digita, tá? Então, era muito interessante o ESUS. Eu cheguei a construir alguns dados do ESUS, só que eu não salvei. Oh, meu Deus, a gente precisa aprender isso, mas eu cheguei, assim, a cada 3, 4 meses, a analisar o que eu estava atendendo, tá? E a partir daí você vai construir indicadores. Como construir indicadores? Fazer uma pirâmide etária, tá? Os dados do nascido vivo, os dados do óbito, as doenças de notificação compulsória, tá? Sobre as doenças de notificação compulsória, essas o município tem devolvido, é a única que chega lá para a gente por causa do Covid, tá? Então, semanalmente, a gente recebe uma planilha do Excel com os casos positivos de Covid lá do meu bairro, tá? Só destaco isso mesmo, legal, mas não é só para Covid. Eu queria receber uma planilhazinha dessa todo mês, para os meus nascidos vivos, com os meus óbitos, com as outras doenças de notificação, não é? A Bolsa Família a gente tem acesso também. A planilha do Bolsa Família, que é a população lá do meu território que recebe Bolsa Família, a gente consegue uma planilha que dá para analisar alguns dados, tá? Terminando essa parte aqui de diagnóstico, gente, onde que a gente vai buscar a informação? Eu já falei um pouco, mas eu falo assim, Adriana, o ESUS é legal, prontuário eletrônico bacana, mas às vezes não funciona redondinho, como nesse momento. Vai buscar em trabalhos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado que tenham feito sobre o bairro, trabalho científico que acadêmico tenha feito, eu tenho alguns.
tá? Já fiquei sabendo e já fui atrás aí dos meus colegas da Uniara, que já fizeram alguns levantamentos de hipertensos lá pelo bairro. Notícias de jornal sobre o bairro, os informantes-chave, a história do bairro, e fazer parceria com os acadêmicos nesse processo, tá? Para você conhecer melhor a história do bairro e diagnóstico de saúde. Só sobre falando de artigos, né, de jornal e revista, eu também vi isso antes de vir para cá, e o que a gente vê lá do meu Hortênsias, né? Olha lá, um artigo lá, né, do conselheiro tutelar sobre a realidade nua e crua dentro do Jardim das Hortênsias, tá? Outra notícia de jornal também, que a distância, né, do Jardim das Hortênsias e a região central atrapalha a vida dos moradores. Mas só para a gente ter uma noção, né, de qual que é. Às vezes você dentro do consultório, no dia a dia atendendo as pessoas, você não tem esse olhar, tá, para o ambiente, para o território e para o social que você trabalha. Diagnóstico da demanda eu já falei, tá, você pode partir de questionários aplicado por entrevistadores ou registro de serviço de saúde, tá, você pode usar diversos sistemas de classificação, como o CID, Classificação Internacional da Doença, mas hoje em dia é mais adequado usar o CIAP, que é a Classificação Internacional da Atenção Primária em Saúde, que está na sua versão 2, que é mais adequada à APS. Eu gosto do ESUS, do prontuário eletrônico do ESUS, porque ele já solicita a causa da consulta, o motivo da consulta, você codifica pelo CIAP. Você pode escolher entre CID e CIAP, mas eu sempre falo para os acadêmicos que estão comigo, eu fico lá com acadêmicos, tá, com o internato de medicina de família e comunidade, que aqui na Uniara é muito bom, eles passam 3 períodos, tá, em equipe de saúde da família e com residentes. E eu falo para eles lá, ó, escolham sempre o CIAP. Só usa o CID se você não encontrar aquele motivo no CIAP, tá? E quando você não tem essa informação, ou você vai fazer um trabalhinho, o tamanho da amostra para você estudar a demanda deve ser pelo menos 10% da demanda do serviço. Você pode pegar uma semana de atendimento a cada estação do ano. Eu até falei errado, 1 mês em cada estação, não. Uma semana em cada estação do ano. É possível você fazer uma estimativa do diagnóstico da demanda. Só aquela crítica que eu fiz, tá, gente? Não fica só em diagnóstico da demanda, tá? Porque senão você fica olhando só quem chega no serviço. Se você não sair lá do seu cantinho, né, e for olhar o território que você está trabalhando, muitas vezes você vai deixar de atender, às vezes, quem mais precisa, tá? Exatamente isso que eu estou falando, o conhecimento das queixas dá uma visão assistencialista e não preventivista, e tem o viés da procura e da oferta de serviço. Pode não corresponder à real necessidade do território. É útil essa análise para saber o que você está fazendo ou não está, tá? E planejar as ações e serviços necessários. E a análise é melhor se você repetir isso periodicamente, tá? Pelo menos assim, uma vez por ano, a cada 2 anos, tá? Só fazendo uma pausa, que aí seria o outro ponto. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre diagnóstico? Diagnóstico de demanda, diagnóstico de território, é muito importante isso. Eu acho que o Vitor está olhando ali, porque eu não estou conseguindo olhar o que estão escrevendo. Se o Vitor tem quiser passar, um comentário que fizeram que é assim, exato, além das questões que a senhora também acredito, que a equipe de saúde deveria ter acesso livre aos dados da UBS, o compilado total da unidade em relação à incidência de determinada patologia ou correlação de determinada condição de saúde com determinados fatores, como idade. Isso facilitaria bastante a vida da equipe de saúde. Seria uma ajuda imensa na questão do reconhecimento epidemiológico local, e além de ver o PEC, se os profissionais pudessem enxergar os dados totais do território de forma compilada. Deixa eu ver quem foi que fez esse comentário. Foi a Letícia. Então, Vitor, só já respondendo, o PEC, né, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que é um dos módulos do ESUS, tá? Ele permite a qualquer membro da equipe emitir relatórios, tá? Ele tem um módulozinho lá que chama relatórios,
tá? Que ele permite relatórios consolidados. O problema que a gente tem nele é que nessas mudanças de versão, tá? Às vezes ele apaga os dados e os dados não são reais do território. Tá? Mas eu concordo. E além disso, também seria muito bacana, Vitor, uma coisa que de vez em quando eu peço para a secretaria, eu sei da dificuldade, mas é você também ter acesso ao banco de dados lá dos nascidos vivos, ao banco de dados de mortalidade. Não é fácil. Embora a informação seja pública, na hora que eu quero a informação, às vezes do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade lá do Hortência, eu tenho que fazer um ofício justificando para o gestor para o que eu quero essa informação. Eu quero que são meus pacientes. Você fala, mas você não sabe? Então, o que pode acontecer, às vezes, é que os pacientes, às vezes, morrem no hospital, né, a maioria hoje em dia, né, a realidade que acontece é que morre, e às vezes na hora que você conversa com a família não sabe te dizer muito bem a causa. Lá, mas o agente comunitário não pega o atestado de óbito, é orientado a pegar, mas às vezes não consegue. Tá? Então a gente precisa ter um olhar mais atento, mas concordo, falta muita informação. E outra, a informação que a gente tem, as pessoas também não sabem trabalhar. Eu falei que tem esse módulo relatório no ESUS. Eu acho que nunca ensinaram meus agentes comunitários a emitir, a tirar esses relatórios do ESUS. Tá? Então, muitas vezes eles não tiram mesmo, não. Por quê? Eles não sabem. Ninguém nunca ensinou. Adriana, você não pode ensinar? Posso, mas da Adriana, eles querem que eu use 100% do meu tempo para fazer assistência. Então, a gente tem, enquanto médico, enquanto enfermeiro, né, enquanto técnico, de tirar alguns momentos e entender que isso é importante. Você parar alguns momentos com assistência, né? E você olhar para o que você está atendendo, refletir o que você está fazendo para poder melhorar a qualidade. Mas concordo plenamente, tá? Tem muita carência de dados, dados truncados, dados apagados, e o dado que tem, a gente não sabe. Até a gente médico, é que eu tive uma formação ampla em epidemiologia, em sistemas de saúde, mas a maioria dos médicos não tem, né? Então, se pegar vocês, mesmo que nem os meus acadêmicos, eu ensino eles a colocar o atendimento no ESUS, mas honestamente, até no dia a dia, eu não tenho ensinado eles a tirar relatório. É até bom vocês falarem qualquer hora tirar um tempinho, né? Colocar isso lá no cronograma dos meus acadêmicos, ensinar eles a analisar. Vamos olhar lá quantos atendimentos nós fizemos nesse mês que vocês passaram comigo. Quantos a gente atendeu o quê, né? Isso eu até faço, porque os acadêmicos que estão comigo, a gente também incentiva, né? E até para avaliação, a gente faz um portfólio, tá? Onde a gente coloca os atendimentos realizados. Mas a gente acaba não usando isso, não trabalhando mais essa informação. Mas é isso aí, eu concordo. E a Letícia, ela continuou, ela fez um outro comentário. Ela é lá de Pernambuco, muito bom. Acredito que essa questão deve ser levada pelas equipes aos secretários de saúde. Hoje, nos conselhos regionais dos secretários de saúde, existem membros regionais que discutem essas questões de informação em saúde de forma específica, contribuindo assim para a construção tripartite do nosso SUS. Sem dúvida, perfeitamente. Né? Nós médicos, né, e vocês futuros médicos, enfermeiros de família e comunidade, nós temos que também destacar a importância, nossa importância não é só na assistência individual, é na assistência à comunidade. Por isso que a gente é médico de família e comunidade. Muitas vezes a gente é médico de família só de pessoas, indivíduos, e a gente esquece, tá aí justamente a comunidade, né? Se eu não trabalhar indicadores, não olhar para o meu território, eu esqueço da minha comunidade. Comunidade não é só, sei lá, fazer palestrinha na comunidade, é você trabalhar a informação, tá? Que tem na sua comunidade e propor melhorias. Falar que o informante-chave é legal, muito legal, mas você tem que ter informação também. É o que a gente sempre fala, informação é poder. Então, às vezes, você tem que considerar que o seu espaço lá de atendimento também é para ser usado para isso. Tá? Também é para você produzir informação e levar lá para o teu secretário de saúde, para o teu gestor, tá aqui que eu fico atendendo só hipertenso e diabético e continua nascendo um punhado de criança baixo peso, né? Então, muito importante, sim, entender que trabalhar informação, produzir informação, trabalhar dados, né? É muito importante. Mais alguma coisa?
Tem mais umas perguntas, mas a gente deixa para o final, que é em outro contexto. Então, eu vou falar do segundo contexto aqui, que é mais rápido, viu, gente? Esse primeiro acho que é o mais demorado, tá? Eu vou só dar prosseguimento aqui, mas qualquer coisa vocês dão um alô aí. Voltou a aparecer aí a minha tela? Sim, doutora. Então, vamos lá. O segundo ponto, que eu falei que esse aqui está na moda, né? Agora, por causa do Covid, é a epidemiologia clínica, tá? Que a epidemiologia clínica fornece ferramentas aí importantíssimas, tá? Para o médico de família e comunidade. Aí, tanto a epidemiologia clínica se presta à clínica individual, quanto se presta à comunidade, como eu estava falando. Como assim? Tá? Você vai analisar tanto a utilidade de um novo diagnóstico para o seu paciente individual, quanto você vai analisar o quanto que aquele diagnóstico é bom, por exemplo, para fazer uma estratégia de rastreamento. Tá? Então, epidemiologia clínica, só traduzindo, quando a gente fala de melhor estratégia diagnóstica, é aquelas coisas que a gente aprende lá na epidemiologia básica, que é que todo exame tem sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, então não é à toa. Tá? Quando o médico usa uma ferramenta diagnóstica, que pode não ser um exame de laboratório. Por exemplo, como é que eu faço diagnóstico de depressão? Existem escalas, tá? Mas aí sai uma escala nova, qual que é melhor que outra? Tá, aí você vai medir, tá? O valor preditivo de uma escala com relação à outra, para você tomar a decisão de qual que você usa. Eu brinco até lá com os meus acadêmicos, meus residentes, que tem muitos colegas médicos agora com o Covid, né? Eu entendo as crenças de cada pessoa, mas eu entendo que tem muito colega médico que deve ter fugido da aula de epidemiologia, né? Porque à medida que você aceita tratamentos, né, principalmente na Covid com tratamentos, tá, que não tem evidência clínica, tá, você está esquecendo um pouquinho da epidemiologia clínica para você analisar qual o tratamento melhor indicado para cada paciente e para a comunidade. E para isso, tem formas de você analisar. Hoje em dia, a medicina baseada em evidência, né, está bastante disseminada, já vou falar mais um pouquinho, mas você não precisa fazer um ensaio clínico randomizado para você chegar à conclusão. Hoje em dia, graças a Deus, e isso graças à internet, a gente tem acesso rapidamente a estudos no mundo inteiro. Tá? E a gente sabe que em medicina baseada em evidência, a evidência mais fraca, mais frágil, é a opinião do especialista. E, infelizmente, é o que mais a gente tem visto em épocas de pandemia. Eu entendo a preocupação das pessoas, a crença de que eu preciso ajudar, eu sou médico, mas eu brinco com o que eu falo dos meus dentes, eu falei, não acredito que esses meus colegas mataram as aulas de epidemiologia, que ensinou como é que fazia estudos observacionais, estudos experimentais, né? Então, para que serve a epidemiologia clínica? Qual a conduta mais eficaz para atender meus pacientes? Qual que é a melhor estratégia diagnóstica? Qual que é o tratamento melhor indicado para cada paciente? Quais as medidas de prevenção ou de rastreamento são mais adequadas para eu trabalhar nesse meu território? Tá? A medicina baseada em evidência, ela pode ser definida, tá, como uma integração da melhor evidência das pesquisas científicas com a experiência clínica e os valores e as circunstâncias de atendimento ao paciente. Tá? E é uma expressão, a medicina baseada em evidências, é uma expressão nova. Tá? Ela surgiu com mais força ali ao redor do ano 2000, essa definição aqui que eu estou falando é do Strauss e colaboradores de 2005, mas assim, as ferramentas da epidemiologia clínica, a que eu me referi, sensibilidade, especificidade, os estudos experimentais, os ensaios clínicos, com meta-análise, há muito tempo que eles existem. O que se criou mais recentemente foi esse conceito de medicina baseada em evidências. E o que seriam evidências? Evidências são estudos clínicos publicados em diferentes periódicos ou plataformas eletrônicas. Podem ser os artigos originais, tá? Que os artigos originais podem ser desde um relato de caso individual, até série de casos, até estudos transversais, caso controle, coorte, até revisões sistemáticas com meta-análise como instrumento
estatístico, ou diretrizes e protocolos, que são os guidelines, tá? Que hoje em dia a gente fala muito de diretrizes e protocolos, mas o que seriam as diretrizes e protocolos? Na verdade, ajuda muito a gente lá no atendimento clínico, porque seria assim um grupo de colegas que, em geral, já lê toda essa literatura, tá? E publica uma diretriz ou um protocolo com o que há de melhor evidência. Agora, a gente só tem que não ser ingênuo, né, gente? Porque a gente tem que considerar que existe muito conflito de interesse. Então, depende muito de onde você está tirando essa sua informação, essa sua diretriz, o seu protocolo, tá? Porque tem muitas sociedades de especialistas que são financiadas por indústrias farmacêuticas e que colocam em seus protocolos e diretrizes, tá, nítidos interesses econômicos, tá? Então, é interessante conhecer? Interessantíssimo. Tá? A medicina baseada em evidência, as revisões sistemáticas e mais ainda as diretrizes e protocolos vieram ajudar ao pobre mortal do médico que está ali na clínica atendendo, a traduzir aqueles estudos todos que saem, dizer para ele, olha, doutor, eu já li tudo e fazer assim, assim, assim é o jeito melhor, é o que mais diminui a mortalidade da sua população, tá? Mas, tá, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com qual é o conflito de interesse que tem por trás dessas diretrizes e protocolos, principalmente, tá? Tá, e se eu quiser buscar a melhor evidência, como é que eu faço? Tem muitas estratégias aí propostas, essa aqui do FIRE, tá, que é um acróstico, é bastante utilizada. Primeiro, formular uma pergunta que você possa ser respondida, por exemplo, vale a pena eu fazer rastreamento de próstata nesse meu paciente aqui de 39 anos de idade, que ouviu falar que agora é Novembro Azul e que ele tem que fazer PSA? O segundo passo é o I de informação, buscar informações, tá? O terceiro passo, revisar, é o R, de revisar e avaliar as informações. E o quarto passo é empregar os resultados na prática, tá? Continuando, tá? Para você analisar um trabalho, tá? Aquele lá, o FIRE, seria para você buscar em artigos originais, para você ver qual é a sua pergunta e ir lá atrás dos tipos de artigos originais, quer seja relato de caso, transversal, caso controle, coorte, tá? Já a estratégia PICO é para você analisar um determinado trabalho que saiu publicado, tá? Então, a dica é você identificar qual é aquele trabalho que você está lendo, qual é o elemento que ele analisa, o paciente ou o problema. Por exemplo, será que esse trabalho, tá, descreve os pacientes de um grupo similar ao meu? Exemplo específico, em mulheres com mais de 40 anos, com insuficiência cardíaca, por cardiomiopatia dilatada, vou falar lá do meu paciente com câncer de próstata. Em pacientes com menos de 40 anos, tá, que desejam fazer sadios, sem história familiar prévia, da raça branca, que desejam fazer rastreamento de câncer de próstata com PSA, tá? Qual que é a intervenção que esse trabalho trabalha, tá? Por exemplo, no meu caso, vou falar do exemplo, a intervenção é realizar o PSA. Então, eu vou procurar trabalhos que lidem com pacientes parecidos com o da minha dúvida, pacientes menores de 40 anos, sem história familiar, da raça branca. Qual intervenção? PSA. Comparação de intervenções, tá? Qual é a principal alternativa comparado com a intervenção? Por exemplo, no meu caso, fazer PSA ou não fazer? E aí, a mortalidade por câncer de próstata vai ser diferente naquela população que faz o PSA e naquela que não faz? E o resultado? Que resultado você espera? O que você está medindo com esse trabalho? No caso que eu estou dando exemplo é a mortalidade. O que me interessa em último caso não é se o PSA vai diminuir a internação por câncer de próstata ou as complicações do câncer de próstata, mas é saber se diminui a mortalidade. Se a gente for buscar estudos no exemplo que eu dei, a gente vai chegar à conclusão, que a maioria dos estudos chega, que não vale a pena fazer rastreamento para câncer de próstata, nos melhores estudos. Lembrar também, né, que a epidemiologia, né, já trabalhava com os estudos, mas existe uma hierarquia que trabalha com níveis de evidência, tá?
a maioria dos estudos, né, aqui está essa pirâmide mostrando até da evidência da mais fraca para mais potente, tá? Que as opiniões ali é a opinião de especialista, tá? Opinião de especialista sem um trabalho por trás, né, é o que tem menor validade científica. Em que sentido? Em você reproduzir aquela conduta ou aquele exame que a pessoa está usando. Depois vem o relato de caso, que em geral é 1 ou 2 casos, depois as séries de caso, depois os estudos caso-controle, depois os de coorte, depois os estudos, que em geral são ensaios clínicos randomizados, que é aleatórios, e por último, assim, os melhores estudos são as revisões sistemáticas, tá? De estudos randomizados, com ou sem meta-análise. Meta-análise é a técnica estatística, né, que é usado para fazer a análise desses resultados, para comparar, tá? Mesma coisa nessa outra pirâmide aqui, de hierarquia de estudo, é que, assim, para quem costuma ler um pouquinho com pesquisa, e também já todos nós acabamos trabalhando com protocolos, né, com diretrizes, porque não dá tempo, a gente não tem, nem que a gente queira, né, não dá para a gente ler tudo que sai sobre todos os assuntos, tá? A gente trabalha com 6 níveis de evidência, tá? Que tá lá o NE, tá? Nível de evidência grau, né? Vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E dentro dos níveis de evidência, ainda depois eu vou mostrar, tem os tipos, mas o nível de evidência 1 é esse, revisão sistemática e meta-análise. Tá? O 2, o ensaio clínico, mas assim, a gente que trabalha com protocolo e diretriz, muitas vezes sai uma recomendação e entre parênteses já vem nível de evidência 1, perfeito, é tudo que a gente quer, né? Nível de evidência 1 quer dizer, houve 1 ou mais revisões sistemáticas, que é revisão sistemática? É um conjunto de vários ensaios clínicos, que alguém fez uma conta matemática lá, analisando vários estudos no mundo inteiro, e chegou à conclusão de que realmente aquela droga lá diminuiu a mortalidade daquela doença, tá? E dentro do que eu já falei também isso, dentro de cada nível de evidência, tá? Tem os graus de recomendação, tá? A gente vê muito isso em protocolo e diretriz, a gente não sabe o que é as letrinhas, né? Mas isso é importante. O grau A é que a recomendação é baseada em níveis de estudos de nível 1, grau B, a melhor evidência em nível 2, grau C, a melhor evidência é nível 3, e grau D, a melhor evidência disponível é menor que o nível 3 e incluiu a opinião de especialistas, tá? Então, saber, né? Lembrar que isso aí existe. É interessante usar evidência, é interessante, mas também não esquecer de que há conflito de interesse, tá? Nunca esquecer. Por exemplo, eu também sou uma defensora de trabalhar com algumas das PICs, das práticas integrativas complementares em saúde, que é, né, a questão da homeopatia, da acupuntura, de outras práticas. E daí que o nível de evidência das PICs é muito baixo, se a gente for trabalhar com evidência. Só que a gente não pode esquecer de que o poder, né, da indústria farmacêutica é muito grande e que não há interesse nenhum das grandes potências farmacêuticas aí de que você tenha evidência com esse tipo de tratamentos, tá? Então, também não ser ingênuo na hora de analisar essas evidências, tá? Aonde que a gente vai buscar evidência? Você pode buscar em fontes primárias, que são os artigos, você vai ler os artigos, que hoje em dia tem milhares de bases de dados, tá? Como o PubMed, que tem o Medline lá, que é da medicina, que está dentro, Lilacs, a Biblioteca Virtual em Saúde, que é o BVS, o British Medical Journal, o TRIP Database, ou em fontes secundárias. O que é fonte secundária? Alguém já leu os vários estudos e vai lá e publica revisões sistemáticas, é mais fácil. Recomendações, tipo a Biblioteca Cochrane, Dynamed, o S Task Force, NICE, que é uma plataforma de evidência europeia, tá? O NGC, tá? Que é do Reino Unido, tá? Então, é mais fácil, às vezes, como a gente não dispõe de muito tempo de ler os artigos lá das fontes primárias, às vezes a gente ia em fonte secundária, onde você já encontra, assim, recomendação, isso. Mas a gente tem que entender um pouquinho lá de nível de evidência. Recomendação com que grau de evidência, tá? Entender um pouquinho disso, tá? E na atenção primária em saúde, aqui na medicina de família e comunidade, tá?
Ainda como fontes secundárias, a gente pode buscar, tá, repositórios de consensos e guidelines, que são as diretrizes, em várias plataformas aí de médicos de família. Academia Americana, Academia Canadense, a Royal College, que é do Reino Unido, a australiana, aqui no Brasil, protocolos de encaminhamento da atenção básica para atenção especializada. Esses protocolos de encaminhamento foram construídos principalmente pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, mas com colaboração até da Sociedade Brasileira, os cadernos da atenção básica, entre outros, tá? Por exemplo, qual que seria o impacto do rastreamento da hipertrofia do ventrículo esquerdo em hipertensos? Quais seriam os métodos de rastreamento da hipertrofia do ventrículo esquerdo em hipertensos? Qual seria o impacto desse rastreamento de cardiopatia com eletrocardiograma em hipertensos, tá? Então, uma breve revisão lá no Cochrane, tá? Uma revisão da farmacoterapia da hipertensão, tá? De acordo com o resultado da hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Esse está em fase de protocolo, eles ainda não finalizaram as conclusões. O USPS é o US Task Force, é o americano. A revisão de 2011 não recomenda o rastreamento da doença cardiovascular com eletrocardiograma de esforço ou de repouso, mas tem uma atualização em andamento. O NICE, que é uma plataforma também de evidências, de recomendações europeia, tá? A diretriz deles, o guidance, recomenda eletrocardiograma de repouso. E o Dynamed, a revisão sistemática concluiu que a adoção de critérios para sobrecarga ventricular esquerda possui um valor preditivo positivo suficiente para diagnosticar a hipertrofia ventricular esquerda, mas o valor preditivo negativo foi insuficiente. Quer dizer, quando dava hipertrofia do ventrículo esquerdo, isso realmente vamos dizer, melhorava, tá? Que aqui o critério seria o impacto do rastreamento, melhorava o tratamento, diminuía a mortalidade. Mas quando o valor preditivo negativo é quando esse rastreamento descarta a doença, tá? Ele foi ruim, tá? Quer dizer, muitas vezes a pessoa tinha hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas o exame realizado não conseguiu detectar, tá? Em coorte, lá no estudo, a redução da hipertrofia do ventrículo esquerdo se associou a menor taxa de evento cardiovascular. E aí, Adriana, faz ou não faz? Gente, você leu as diversas diretrizes, cabe ao profissional médico lá da ponta também decidir, tá? Qual evidência ele considera melhor, tá? Muitas vezes, que nem essa que eu estou dando, não há consenso. Nem aqui no Brasil. Faz eletrocardiograma para todo mundo? Não, a recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, mas tem sido não fazer de rotina eletrocardiograma para todo mundo, a não ser quando você vê algum sinal clínico, tá, de que o paciente possa estar tendo alguma complicação. De novo, eu vou dar uma parada, tá, para a gente discutir esse tópico, que é outro tópico importantíssimo aí da epidemiologia, né, que todo mundo já ouviu falar. Vitor, vou passar a palavra para você. Então, vamos ler umas perguntinhas aqui que tem, o pessoal tá participando bastante aqui. Espera aí. Bom, deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui muito legal. Que você falou do Covid, né? Tá no auge, né? Então. Fizeram uma pergunta sobre qual o papel epidemiológico da estratégia de saúde da família na crise atual do Covid-19. Bom, é uma pergunta que foge um pouco do escopo da epidemiologia que eu estou falando, tá? Mas eu acho que, assim, aqui na minha área, onde a gente está, especificamente aqui em Araraquara, a saúde da família está num papel secundário, tá? Nós não somos porta de entrada aqui para os pacientes com suspeita de Covid. A orientação aqui no município de Araraquara é que os pacientes com suspeita de síndrome gripal é para procurarem a UPA. Tá, mas nós, médicos de família aqui da cidade, não concordamos. A gente é a favor do que está sendo feito lá em Florianópolis, tá? Que a gente tem ouvido falar que lá realmente a gestão adotou que a porta de entrada dos pacientes com síndrome gripal deveria ser a atenção primária em saúde. A unidade de saúde que o paciente já está acostumado. Adriana, e se ele tiver sinais de gravidade? Opa, para isso eu estou lá.
Eu estou lá para separar realmente quais pacientes que estão com uma síndrome gripal leve e quais os que têm sinais de gravidade que realmente precisam de uma internação, de um procedimento mais... e se tiver algum caso grave? Opa, né, para isso a gente está lá. Então, no meu ponto de vista, a estratégia de saúde da família, tá, deveria ser a porta de entrada para os pacientes com síndrome gripal. Tá? A gente tem competência para isso, tá? Para atender como a gente já fazia, tá? Como é que foi antes do Covid, com influenza? Tá? Que já estava tudo bem que o Covid é mais, tá? O número de casos aumentou. Mas como é que foi com influenza esse tempo todo? Qual era a porta de entrada para a influenza? A estratégia de saúde da família. Mas isso aí depende muito do município, tá? Eu não sei dizer como é que está a realidade da maioria dos municípios. O que eu vejo, assim, via de regra, eu ouvi a Denise falando e eu concordo, é que nunca se arrumou tanto dinheiro, né, para hospitais de campanha, né, para leitos de UTI, sem desmerecer, acho que isso é importante, tá? Mas, de repente... a estratégia de saúde da família ficou meio de lado com o Covid, né? Então, isso me incomoda. Acho que a gente está aqui em Araraquara numa posição secundária. E isso não é bom, tá? Não é bom no sentido de que a gente poderia ter um papel mais ativo. Inclusive, lá no território que eu estou, eu só fico sabendo de todos os pacientes positivos da minha área porque eles mandam essa planilha semanal. Tá? Por quê? Porque a maioria deles, a maioria não, mas muitos, tá? Muitos vão direto na UPA, e se não fosse esse relatório, eu nem ficaria sabendo, tá? Então, assim, acho isso muito ruim. Acho que eu acho que já estava ruim, né? Com essa nova gestão, e agora piorou, nova gestão federal, né? Municipal, até que o município de Araraquara, sim, eu vim para Araraquara porque aqui a gente, médico de família, é valorizado, mas nessa questão do Covid, especificamente, eu acho que a gente está sendo deixado de lado um pouco, tá? E eu vou dizer até com vocês em relação, quando o Covid começou, eu lembro que em janeiro, tá? A gente tem um grupo bom aqui. Vou reforçar o que o Vitor falou. Vem para cá fazer residência. Não é por nada não, né, Vitor? Mas a residência aqui é muito boa. Viu? Muito Realmente, boa. é verdade. Isso é verdade. A gente faz de tudo, até epidemiologia, tá? Bom, gente, mas aí sobre a Covid. Então, desde janeiro, tá? Que a gente tem aqui uma coisa boa para o médico de família Araraquara, é que semanalmente a gente faz educação permanente, tá? Dos médicos de família e comunidade aqui de Araraquara, tá? Que nós somos muitos, assim, poderíamos ser mais, né? Aqui não tem muita equipe, não. A cobertura aqui de estratégia de saúde da família é de 44% do município, tá? E dessas equipes, eu diria que metade é médico de família e comunidade, outra metade ainda é clínico, tá? Que já está trabalhando faz tempo, tá? Mas o que é bom? Essa educação permanente, a gente está conversando de Covid desde janeiro. Desde janeiro que começou a surgir caso lá na China, a gente já estava se preparando para o Covid. Então a gente fica bravo porque a gente meio que leva uma rasteira nisso, né? Mas a gente tenta, tá? Todo mundo que nos procura, a gente atende. O que mais? Aí tem duas perguntas meio parecidas, assim. Uma é quais os maiores obstáculos da MFC, né, em relação a essa parte epidemiológica, que é o do Mário, da nossa liga. E outra é qual o papel... Quais as mudanças você acha que seria eficaz para vencer alguns dos desafios da ação epidemiológica da MFC? Que foi o Alan que fez essa pergunta, lá da Ubuntu, da UFOP. Ótimo. Então, com relação ao que o Mário falou aí, né, do maior desafio, do maior problema, sem dúvida é a pressão assistencial, tá? Sem dúvida, tá? Que a pressão assistencial, assim, vamos dizer assim, a gente ainda trabalha com territórios grandes, tá? Já existe aí uma recomendação, já há algum tempo, né, de que o ideal para uma equipe de saúde da família trabalhar bem, e mais ainda para o médico poder atender com qualidade, seria ao redor de 2.000 pessoas. Como eu falei, lá o meu território está beirando 4.000, e não sou só eu. Aqui em Araraquara a maioria é assim, e não é só aqui em Araraquara. A gente sabe de muitos territórios, né, que o território é muito grande, aí você não consegue dar uma assistência de qualidade. E mais ainda que você não consegue sair para fazer outras coisas. Sair, modo de dizer,
naquele momento você está, às vezes, na unidade, fazendo um trabalho de análise de dados. Aliás, esse é outro problema, né? A própria equipe sua, quando estiver ali sentada no computador, né, digitando algumas coisas, analisando, acha que você não está fazendo nada, né? Então, é também, assim, um treino do olhar, né, de que isso é importante, né? Que você tem que produzir algum resultado que leve isso para a equipe, para mostrar que esse trabalho de análise de dados também é importante. Eu acho que a maior parte das vezes, assim, o próprio médico de família não acha isso importante. Primeiro porque eu acho que talvez ele nem saiba fazer isso. É o que eu falei. Em muitas residências, até ouso dizer, porque eu vim lá de Uberaba, né, onde eu acompanhei as 2 residências lá, tá? E muitas residências isso não é enfatizado. Tá? A parte epidemiológica passa em brancas nuvens. Eles malemada uma aulinha lá de ética, né? E uma outra lá de estudos epidemiológicos, para dizer que falou de pesquisa, tá? E ninguém sabe analisar esses dados. Então, acho que aí seria assim, o caminho talvez seria esse, seria a gente capacitar. Eu concordo com a Denise Ornelas, que estava falando que o padrão ouro nosso é a residência. O ideal, sim, é buscar residência para todo mundo, tá? Porque aí na residência você tem um espaço privilegiado, tá? De estar fazendo isso. Que nem eu digo lá das minhas residentes, gente. Eu sim considero isso importante, eu até, entre aspas, as libero meio período, protegendo o atendimento, deixando elas sem atendimento individual para fazerem isso, para buscar informação. Tá? Eu até as obrigo, entre aspas, o que vocês querem estudar? Não precisa estudar, às vezes, o que eu quero, porque o território a gente já estudou, a gente está estudando o que eu tinha de conhecimento, tenho passado para elas, mas para elas também escolherem, isso já entra em pesquisa, porque acho que a residência também tem que estimular a pesquisa, a docência, então já estimulei elas, o que cada uma vai produzir aqui? Nós vamos publicar um artigo, nós vamos fazer um relatóriozinho, mas alguma coisa vocês vão ter que produzir, tá? Já teve uma delas que já escolheu, ela vai trabalhar com essa população, que a gente está fazendo muito incentivo à colocação de DIU, vamos começar nessa sexta-feira, e a gente quer ampliar muito isso, graças a Deus a gente tem uma parceria, a minha unidade ainda tem meio misturado, o modelo, ela tem um gineco-obstetra e tem um pediatra, tá? Que me ajudam bastante, mas ainda bem que a cabeça deles é muito boa, e o gineco-obstetra está dando todo o apoio para a gente, médico de família, assumir o pré-natal, e agora assumir a colocação de DIU. Ele é super a favor de que a gente faça isso. Então, um dos trabalhos já vai ser esse. Que aí a gente casa uma coisa boa para a população, que a gente fez diagnóstico que precisa, e casa com isso aí de trabalhar dado. Então, já estamos lá. O que nós vamos levantar de informação dessa mulher para depois a gente produzir um dado? Tá vendo? Dá para fazer as 2 coisas. Eu não deixo de fazer assistência, mas eu também estou produzindo informação. Aí tem que ter alguém aqui, né? A preceptora aqui cutucando para você fazer isso. Senão você só coloca o DIU, pede a informação e nem passa pela sua cabeça que você podia estar construindo informação epidemiológica, usando a epidemiologia, construindo pesquisa com a prática que você está fazendo. Acho que é por aí, é ter mais motivadores, né, para estar fazendo isso. Eu acho que é isso mesmo. A gente até teve uma experiência aqui lá em Araraquara, né, que foi como chama? O Congresso Regional, não. Conferência Municipal, a Mostra Regional de Saúde. Uhum. Que eu achei muito legal, porque várias equipes levaram trabalho científico para apresentação nessa mostra. E eu acho que isso mostrou, e assim, diversos trabalhos de diversos temas e muitos na área epidemiológica. Então, eu acho que a gente em Araraquara tem uma posição muito privilegiada sobre a questão da epidemiologia, né, do trabalho com a epidemiologia e com a pesquisa. Então, é muito bom. Esse caminho, né, é o melhor, eu acho. Bom, tem outra pergunta aqui da Carolina, da Laesc e da UESB. Qual o tempo médio de previsão para a Universidade Estadual do Sul da Bahia, onde a minha residente Denise veio. Deve ser uma excelente faculdade, porque a Denise é muito boa. Legal.
Qual o tempo médio de previsão para a universalização do ESUS, principalmente naqueles territórios de difícil acesso? Olha, na verdade já era para estar funcionando, tá? Inclusive agora com essa mudança de governo aí, né? Que sempre toda mudança de governo muda alguma coisa, mas quando houve a mudança de governo, especificamente quando o doutor Erno Harzai, né, que é um médico de família e comunidade, ele Sim. era o diretor lá da atenção primária em saúde, tá, do Ministério da Saúde, ele privilegiou isso. Um dos indicadores que ele colocou que o município ia receber a verba dele, né, seria utilização, informatização de todas as unidades, tá, e utilização do ESUS para todas as unidades. Claro que tem problemas, né, claro que tem problemas sim, no sentido de que o governo estava trocando, ou melhor, está, né, aquele financiamento por território, porque até na gestão anterior, o município recebia uma verba por população, e esse financiamento está trocando, tá? E está sendo feito agora justamente por isso, por alguns outros indicadores, e o primeiro indicador que colocaram foi esse da informatização. Mas o grande problema, eu vi ali que estava escrevendo, acho que a Letícia, né, é o acesso à internet, sem dúvida. A primeira medida, tá, que o governo tomou foi criar um incentivo financeiro, tá, financeiro, para os municípios, inclusive, comprarem essa conexão com a internet, tá? Mas eu não sei dizer, assim, porque assim, eu não trabalho muito na área de gestão, se esse financiamento era suficiente para isso. E outra, ele propôs dar esse financiamento lá no começo do ano, em janeiro. E aí, né? Você contrata um provedor, né? Para pôr uma antena e daí? Você vai ter que continuar pagando ele. No final das contas, aqui em Araraquara, quando a gente fez as contas do que o município recebia da forma anterior, como era financiada a atenção primária, e da forma como é que ia ficar dali para frente, o município perdia dinheiro, tá? Então, tá de parabéns ali, vai formar um excelente profissional, ele está falando da Denise. Mas quanto ao prontuário eletrônico, sim, isso foi criado, foi o primeiro critério, tá, que o Ministério criou para continuar financiando a atenção primária no município. O que é bom e é ruim, porque muitas vezes a unidade de saúde, eu vou falar da unidade, né? A gente às vezes não consegue alimentar o prontuário eletrônico porque ele não funciona. A minha unidade mesmo, Araraquara, é estado de São Paulo, né? Um estado com muita potencialidade, com uma condição. Então, e tem dia que não funciona, que a internet cai, né? Ainda mais que eu estou lá na periferia. Então, isso é um grande problema, sim, tá? Que deveria ser melhor resolvido. Não sei como é que tá, né? Porque agora com Covid parou tudo, né? Então, eu não sei se esse financiamento continua existindo. Mas acho que, assim, nesse ponto eu concordo lá com o doutor Erno, que criou no início esse projeto. Não sei se ele vai se perpetuar, porque quem está agora na direção da atenção primária em saúde, na verdade, eu nem sei quem está na direção Eu acho que não tem, eu acho que não ocupou. Eu também acho. Deve ser algum militar, né? Porque os militares ocuparam o Ministério da Saúde, né? É bom nem comentar, né? Bom nem entrar no assunto. Tem mais pergunta aqui do Alan, da UFOP também. Ele perguntou, onde eu tenho acesso aos protocolos, estudos ou casos que tratam condições e situações que podem ser parecidas com as dos pacientes que atenderei? Na atenção primária em saúde, eu vou deixar disponível ali para o Vitor depois os meus slides, tá? Mas para atenção primária em saúde, tá? A gente usa muito, tá? O dos nossos colegas, né? Médicos de família europeus, né? Aquele que eu falei do NICE, tá? Muito dos médicos de família também canadenses, tá? Mas mesmo aqui no Brasil a gente tem bastante coisa de protocolo e diretriz do Telesaúde Rio Grande do Sul. Na verdade, não são bem protocolos, são recomendações, tá? A Biblioteca Virtual em Saúde, tá? Que é o www.bvs.br, que é a sigla do Biblioteca Virtual em Saúde. Você pode escrever qualquer dúvida lá, tanto pela internet quanto tem um 0800,
que agora eu não lembro, a revista também. Mas, assim, o BVS é uma fonte de dados excelente, Biblioteca Virtual em Saúde, tá? Quase tudo que você tiver de dúvida, se você escrever lá, tá? Já vai ter alguém que já fez aquela pergunta. Aí você lê lá. E se não tiver, você pode fazer a pergunta, né, por chat, ou até o 0800, é uma fonte de dados muito boa aqui para o Brasil. Agora, se você quiser sair de Brasil também, fontes de Associação de Médicos Canadense, Associação de Médicos até americano, viu, gente? Ao contrário do que muita gente pensa, os Estados Unidos tem uma medicina de família e comunidade forte, tá? E até privada, mas forte também. Por quê? Porque o setor privado também no Brasil está percebendo, tá? Que fazer medicina de família, ou melhor, fazer atenção primária em saúde é mais interessante. Você evita que muitas pessoas adoeçam e para eles gasta menos, é por isso que eles querem, né? Mas cada vez mais o sistema privado também tem nos contratado, tá? Nos contratado médicos de família e comunidade. E daí só para dizer que eu também não sabia disso, né? Que nos Estados Unidos tem uma medicina de família e comunidade bastante forte, tá? Eles têm bastante, 25% dos médicos de lá também são médicos de família, e a maioria dos médicos de família e comunidade lá são estrangeiros. Também lá nos Estados Unidos, a maioria dos médicos americanos também não quer fazer medicina de família e comunidade, tá? Porque apesar de ser bem remunerado para os padrões brasileiros, para o padrão americano não é. Eu tenho uma ex-aluna, tá? Então, eu tenho uma ex-aluna lá da Uniub, a Viviane Elizabeth Sachs, tá? Que hoje em dia é docente, tá? Lá de Tulsa, nos Estados Unidos, lá na Universidade de Tulsa, ela é docente, preceptora de residência, e ela começou por aqui, fez medicina de família e comunidade no Brasil, e hoje em dia está lá, tá? Inclusive, um dos presidentes do ONCA, o Dr. Richard, agora me esqueci o sobrenome dele, mas ele era americano, só para dizer assim, da força que tem os Estados Unidos também na medicina de família e comunidade. E ela tem me dito isso, que mesmo nos Estados Unidos ela conseguiu espaço porque os americanos também não querem, muitos americanos eles não querem fazer medicina de família, então tem bastante espaço, pelo menos tinha, né, para estrangeiros lá na medicina de família e comunidade. Mas também me foi uma surpresa, eu achei que lá não tinha medicina de família e comunidade, e tem, é uma medicina de família e comunidade forte. Eu vou aproveitar, Vitor, que eu estou aqui, mas já vou até comentando, a última parte dos slides eu vou deixar, mas só são 2 ou 3, porque outra utilidade da epidemiologia eu meio que já falei, mas só voltar a comentar, que é a vigilância em saúde, que a gente está falando aqui de Covid, que tem tudo a ver, né? De nada, mas a gente comentou sobre medicina baseada em evidências, que tem tudo a ver com Covid, mas lembrar que essa estratégia de vigilância em saúde, qual que é a estratégia de vigilância em saúde, resumindo, tá? É você monitorar uma doença, tá? Então você elege uma doença ou um agravo, não gosto muito de falar doença, por exemplo, violência contra a mulher. Tá? Você percebe que no seu território a violência contra a mulher parece ser um problema importante, que os seus informantes-chave falaram para você que aquele era um problema grave. Aí você cria um sistema de notificar, entre aspas, através do agente comunitário, através dos atendimentos da unidade, você notifica a violência contra a mulher, aí você vai pegar dados, né, idade, sexo, se é casada, se não é, quantos filhos, e você vai analisar esses dados, produzir, é a síntese da vigilância em saúde, você pega dados, você produz informação e você planeja uma ação. Então, essa tríade, dado, informação e ação, tá, é a base da vigilância em saúde, tá? E ela pode ser usada para qualquer doença. É que, infelizmente, a gente tende a achar que vigilância em saúde é só para doença contagiosa, para doença infecto, mas não é. Pelo contrário, quando se criou o Programa de Saúde da Família, lá em 1994, lá no Nordeste, tá? Ele foi criado, aqui no Brasil se fez uma escolha de um modelo de estratégia de saúde da família, que na época era programa, baseado na vigilância em saúde, tá? Porque tem outros modelos. Tem o modelo de você trabalhar por captação, né, de você trabalhar assim, mas enfim, o Brasil adotou o modelo território, tá, e o modelo de vigilância em saúde.
Então, quando foi criado o Programa de Saúde da Família, a ideia já foi essa. A ideia foi que cada equipe de saúde da família trabalhasse os seus dados, tá? E já fosse fazer uma vigilância em saúde em cima daquelas problemas mais importantes do território. E, tradicionalmente, a gente não faz isso. A gente só faz vigilância em saúde do que tem lá no Sinan, das doenças crônicas. Vou dizer mesmo lá do meu território, que eu cheguei lá há pouco tempo, a gente ainda está construindo essa parte de indicadores, mas de que a gente faz vigilância em saúde? Agora é Covid, continua fazendo de dengue, tem uma planilha semanal, também não sei se vocês sabem, que faz monitoramento de doença diarreica, que toda semana, tudo quanto é serviço de saúde tem que informar, é por causa do cólera. Tá? Quando voltou o cólera no mundo, e o Brasil também teve, se criou esse sistema de monitoramento da doença diarreica aguda, que esse ainda persiste até hoje. Muita gente nem sabe para que ele é. Ele foi criado por causa de cólera, mas ele persiste. Mas acho que são esses 3 só. E o das doenças de notificação compulsória, que você tem que informar toda semana. Mas ele é uma ferramenta potente, a vigilância em saúde, para ser usada para qualquer agravo que você queira acompanhar, monitorar. A ideia é essa, a Vigilância em Saúde trabalha monitorando doenças e agravos. Monitorar para quê? Para você conhecer, fazer estudos, produzir informação e para você definir ações. Para que definir ações? Para mudar a realidade, aquilo que a gente já falou. Se você ficar com o olhar assistencialista, tá atendendo, você nunca vai mudar a realidade das pessoas que moram no seu território. Eu vi aí a pergunta, se quiser falar ali, acho que eu não vou saber responder, porque eu não conheço muito. Perguntou quais as residências, né, de medicina de família e comunidade que tem componente epidemiológico forte. Eu não vou saber responder, porque hoje em dia nós temos muitas residências, tá? E eu não conheço bem a fundo todas as residências, tá? Eu vou dizer que uma que eu acredito, que eu conheço, tá? Das que eu conheço. Lá em Uberaba, não é muito forte em Uberaba, não, tá? Talvez seja um pouquinho mais forte a da Universidade Federal, mas é porque acaba se priorizando a parte clínica, tá? E deixando de lado. Mas uma que eu vou recomendar é Ribeirão Preto, tá? Eu, inclusive, recomendo porque eu sei, porque eu fiz residência em medicina social lá em Ribeirão Preto, em 1987 e 88, até porque não era medicina de família. A residência em Ribeirão era de medicina social, e eu fiz o enfoque em epidemiologia. Depois, essa residência lá de Ribeirão Preto, hoje em dia, é medicina de família e comunidade. Tá, mas bem mais. Mas e daí? Daí que eu sei que lá em Ribeirão ainda tem um corpo de epidemiologia muito forte lá. Então, que o residente que está lá acaba tendo contato com esses professores, tá? Clássicos lá, vamos dizer, da epidemiologia, que acaba tendo. Sem desmerecer as residências municipais, as novas. A prática é muito importante. Mas se você não tiver alguém que cutuque ali, ó, você tem que fazer o estudo, você tem que olhar os dados, você não faz, tá? A pressão assistencial no dia a dia é muito grande para você tocar serviço, não analisar. Eu acho que de residência, assim, acho que em Floripa eles têm um lado epidemiológico forte, e no Rio, da UFRJ, eu acho que eles têm também um lado forte epidemiológico. A gente também até tem, né? Em Araraquara, tem um lado epidemiológico, sim. No nosso R2 aqui, Vitor, é que eu ainda estou acompanhando residentes do R1. Aí no R1, comigo no território, eu estou incentivando, mas no R2, no nosso R2 aqui, eles têm módulos onde que eles ficam na gestão, e eu acredito que lá eles vão ter mais acesso. Mas o que eu diria das residências é que eu acho que todas as ligadas às universidades, em geral, tem um pouco mais forte isso. As municipais também podem ter, que eu não conheço, viu, gente? Porque, na verdade, as residências de medicina de família e comunidade acabaram todas ficando próximas, né, às partes de ciências básicas, principalmente de epidemiologia, de ciências sociais, né? E como a gente sabe que todas as faculdades de medicina têm no currículo, né, a parte de epidemiologia, então acredito que as residências que estão mais, acredito eu, tá? Que estão mais, mas eu acho que isso também cabe muito do residente, né? Agora que vocês estão aqui conversando, quando chegar lá, opa, eu quero fazer isso. Até você não precisa fazer isso lá
na gestão, né? Dá para fazer isso. Eu defendo até a epidemiologia do território, a epidemiologia da microárea, olhar seu espaço de trabalho ali, onde você consegue mudar a realidade mais facilmente. Mas não tão fácil, mas conhecer, vamos dizer, a realidade do que você vive diariamente. Isso, a Letícia colocou aí, eu concordo. Ó, eu até falo assim de cadeira nesse sentido, porque antes de eu ser médica de família e comunidade, que eu me voltei para a clínica em 2009, tá? Eu dei aula de epidemiologia. Eu dei aula de epidemiologia de 2000 a 2009, lá em Uberaba, tanto na Federal quanto na Uniub, tá? E daí? E daí que eu sei muito bem o quanto que os alunos detestam as aulas de epidemiologia, né? Isso é verdade. Uma parte eu entendo porque muitas vezes a epidemiologia é dada de uma forma árida, em que você não entende para que serve, não é? Aqueles conceitos que você está aprendendo. Então, hoje em dia, eu que trabalho em medicina de família, é muito mais fácil para mim compreender aqueles conceitos e ver para que eu vou aprender um indicador de Swarup ou Emura, né? Dá para entender no que eu localizo isso. Mas, do jeito que é dado, muitas vezes, né? Muitas vezes não são médicos, não que precise ser, mas são profissionais de saúde que às vezes descolam a teoria da prática. Né? E isso é normal. Existe uma coisa que eu acho que vocês sabem, que chama andragogia, que é o ensino do adulto, né? Que é a pedagogia do adulto, que é a andragogia, e daí? E daí que diz a andragogia, é verdade, que o adulto aprende o que lhe é próximo, o que ele entende para que serve. Então, se você não sabe para que serve aquele assunto, você perde interesse, é normal. Mas fala, Vitor. Eu acho que a gente só valoriza a epidemiologia quando a gente entende o lado da pesquisa, né? Porque a gente, estudante, isso eu falo por experiência própria, a gente vê a pesquisa como uma coisa muito difícil, uma coisa muito, sabe, uma coisa penosa, um lado muito ruim. A gente já entra já com essa questão de tipo, pesquisa é muito difícil, eu não sei, eu não consigo. E aí eu acho que isso acaba afetando também um pouco a epidemiologia, porque é uma área que você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você tem que ter vontade, né? E às vezes acaba as pessoas entrando num comodismo e numa comodidade que aí vira só essa clínica, essa rotina assistencialista e não preventivista, né? Como se diz. Isso, mas para ficar mais tranquilo para vocês, tá? Não precisa ser profundo quando conhecedor da epidemiologia, tá? Acho que assim, a medicina baseada em evidência traz isso aí. Já tem gente estudando e dando para a gente o grau de evidência. Só aprender a não ser ingênuo, tá? Com as diretrizes e protocolos aí das diversas especialidades. Ter uma análise crítica do que nos chega. Mas também não ser ingênuo a ponto que nem a gente está vendo aqui com o Covid, de opinião de especialista ser considerado a melhor coisa do mundo também, não é por aí, né? Doutora, eu vou fazer a última pergunta. Tá bom. E aí... o meu assunto já esgotou. O que eu ia falar nos slides era esse de vigilância que eu já falei aqui. Isso, aí a gente já encerra também, porque a gente passou um pouquinho do horário. O pessoal empolgou aí, uma integração, muito bom. O Tiago, da Ubuntu, da UFOP, perguntou: como mediar o intercâmbio de dados epidemiológicos entre a APS e as secretarias municipais de saúde, já que essa troca muitas vezes é difícil? Diálogo, né? O que a gente conversou, tá? Acho que cada vez mais ter esse diálogo, tá? Até que nesse ponto, vou dizer que isso é possível. Lá em Uberaba, a gente conseguia, lá dependia de quem estava na gestão do sistema. Vou dar um exemplo: mortalidade e nascidos vivos, tá? Que é uma coisa que eu trabalhei bastante com epidemiologia, e quando eu fui para atenção primária, eu cobrei da gestão: olha, eu quero todo mês saber quem nasceu, onde nasceu, me manda uma planilhazinha. Em geral, os territórios são 3, 4 mil pessoas, então, em geral, nasce, sei lá, 10, 12 crianças por mês, é pouco. Então, se o município puser alguém para fazer isso, hoje em dia, você consegue extrair dados do SIM e do SINASC, do SINAM também, por bairro. Aí você pode separar isso em planilhazinhas e mandar para cada unidade. Está aqui, ó, Hortência. Você é Hortência, condomínio satélite, nasceram esses aqui. Dá para tirar a informação, tá? Tem os programas lá de acesso, que é o SIM e o SINASC, e hoje em dia tem um programa tabulador de dados que chama TabWin, que você consegue separar
esses dados, quem consegue é o município. Eu, na unidade de saúde, não consigo, porque não é a gente... E o município tanto não faz isso, porque se você, por exemplo, não sei quem acessa o DataSUS, e aí você entra nos cadernos da saúde, né, dos cadernos municipais de saúde, você vê que até os municípios mais privilegiados, assim, não tem um preenchimento de dados sistemático, né? Isso. E mais então, ainda de repassar para os municípios. Então é uma falta de gestão municipal, né? Acredito também que é um pouco de falta de conhecimento. Eu acho que tem muito município que não consegue, às vezes, tirar esses dados. Eu acho que a informação devia ser mais de domínio público também. Porque, embora fale, as informações são de domínio público, não são. A base do banco de dados lá do SIM, de mortalidade do SINASC, está lá no município. Tá? Na Secretaria Municipal de Saúde. De repente, eles podiam descentralizar essa base para as unidades. Por exemplo, eu sei mexer no Tabuin. Tem também talvez um cunho até político, né, de maquiagem de dados e de... Informação é poder, Informação né? é poder. O Thiago está lá na UFOP, também meu grande amigo, o Leonardo Savassi, né? Não sei se ele ainda está aí na UFOP, tá? Ele dá trabalha então, né? Eu também vim lá de Minas, conheço o pessoal lá, tem bastante trabalho aí de epidemiologia. O Alan, lá em Uberaba também, na época que eu era professora de epidemiologia, eu consegui uma parceria bem interessante com a secretaria e eu consegui a base de dados. Eu fiz trabalhos bem interessantes, que o Vitor falou ali, estudando os nascidos vivos do município, numa série histórica de 10, 20 anos, ver o que está acontecendo com o número de consultas. Então tá, um abração para ele. Eu consegui muita informação com óbito, muito importante. O que está acontecendo com os óbitos dos municípios, não é? Você percebe nitidamente um aumento das doenças cardiovasculares e dá para você estudar, às vezes, em detalhe, qual das cardiovasculares é mais importante na sua cidade, é acidente vascular, é insuficiência cardíaca. Então, isso você consegue fazer trabalhos bem interessantes, pedindo para o município descentralizar. E concordo aí com o Vitor, eu, hoje em dia, na assistência, às vezes não tenho muito tempo de fazer isso, mas lá na universidade, às vezes é mais fácil você conseguir pedir esse banco de dados, tá? E trabalhar essa informação. Eu sei que aqui em Araraquara também, né, Vitor, tem muitas pessoas que fizeram trabalhos com o banco de dados do Sinan, com doença de notificação, porque as doenças de notificação aqui em Araraquara estão lá no CESA, que é o serviço a gente tem um serviço que coordena isso. Eu já dei uma olhada aí nos trabalhos que foram feitos, já pesquisei até para ver se tinha do hortência, já vi trabalho de meningites, de dengue, né, provavelmente com dados... É por causa que a nossa faculdade, né, a gente tem um congresso médico acadêmico que a gente tem que apresentar trabalho todo ano. Então, a gente acaba usando mais a rede municipal mesmo, que é mais fácil, né, os professores estão ali, então é mais próximo. Isso. Mas eu acho que é isso, gente. Vamos encerrar. Quem não preencheu o formulário de presença, por favor, preencha ali. Queria agradecer vocês por terem se inscrito na nossa oficina. Obrigado, doutora, pela disponibilidade. Obrigada pelo convite, Vitor, estou à disposição. Imagina. Quem quiser conhecer Araraquara, viu? Só me falar aí, né, Vitor? A gente já recebeu também estagiários aqui, viu? Tanto acadêmicos quanto residentes de outro lugar. Está aberto. A gente já recebeu, fazer uma parceria e vir conhecer aqui o nosso serviço. Isso. Gente, eu vou deixar o nosso e-mail da nossa liga para quem quiser o slide depois, procurar a gente, ou quem se interessar pelo nosso programa de residência, para fazer parceria, às vezes, com a nossa liga também, podem mandar mensagem para a gente, tá? Eu vou deixar aqui. E aí, quem quiser pode entrar em contato. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Tá? Participem aí da LASP, vai ter muita coisa boa. Eu também, viu, Vitor? Podendo, eu falo com você. Amanhã eu tenho que dar aula para residência, mas nos outros dias eu vou ver se eu estou presente também, tá bom? Vai ter muita coisa legal, gente. Muita coisa legal, participem. Obrigado, gente. Um beijo, doutora. Beijo. A gente se vê quando pudermos. Com certeza, quando você precisar, tá bom? Tchau. Tchau, gente. Obrigado.